Alô, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos aí a mais uma aula do professor Alain. Como é que foi o final de semana? Tranquilão? Tranquilo. Adélio, Vamos lá. Elias, João. Oi, professor. Foi tranquilo o seu. Então, nós estamos agora com projetos de sistema elétrico de potência. Aqui nós temos apenas duas atividades, tá? Certo? E aí nessas atividades aqui, nós temos 13 atividades aqui, né? Então aqui, ó, na nossa primeira aula aqui de hoje, aqui, ó, explicando para vocês, vocês vão abrir aqui, ó. E aí vocês vão lá para Bahia. Pessoal, tá dando uma distorção aí. Deixa eu ver quem que é. É o João. Aí. Obrigado, viu, João? Então é o seguinte, ó. Então imagina que vocês vão agora lá para Bahia, certo? E aí se liga aqui que eu já vou dando dica aqui como que você faz a situação de aprendizagem. Então, na concessionária local foi aberto um expediente na concessionária solicitando a energização da Rua Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, Salvador, Bahia. Ou seja, significa aqui, ó, que lá na situação de aprendizagem vai perguntar aqui, ó, vai perguntar assim, ó. Olha, qual que é o endereço que vai fazer o serviço? Lá na situação de aprendizagem. Aí tá aqui a dica do especialista, ó. Rua Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, Salvador, Bahia. Certinho? Através da senhora Yasmin. Então aqui é outra pergunta. Pergunta: quem que é a cliente? Quem que é a cliente que a gente vai fazer o serviço? Então já guarda aí na cabeça. Senhora Yasmin Santana. Beleza? Dito isso, então, a dona Yasmin Santana adquiriu um lote, uma chácara lá, né? E está construindo a sua nova residência nesse endereço. Ela pretende mudar assim que a casa estiver pronta. Mas tem um problema. A rua ainda não tem energia elétrica. Isso é a realidade, né, de várias cidades e estados aí do Brasil. Então você imagina que tem um lugar que não tem energia, certo? Né? E ela começou a construção e pretende mudar assim que a casa lá dela estiver pronta. Mas tem um problema, não tem energia. Por isso, a dona Yasmin, paralela à sua construção, não parou a construção, ela foi na concessionária local lá da Bahia e pediu a elaboração de um projeto para energização da rua em referência e ligação posterior à sua unidade consumidora. Unidade consumidora é o padrão que a gente coloca lá na frente. Esse padrão pode ser monofásico, bifásico e trifásico. Geralmente aí, de acordo com a carga elétrica da dona Yasmin, vai ser um padrão trifásico. Foi informado pela concessionária local sobre os prazos legais para que a solicitação seja analisada e, paralela a isso, continua com a construção do seu novo empreendimento. Então, em resumo, dona Yasmin foi lá, solicitou para a concessionária local para levar energia na onde que está sendo feita a construção dela. Antigamente, pessoal, não que eu seja velho, certo? Tinha um projeto nas centrais elétricas de todo o Brasil chamado Projeto Reluz. Esse projeto Reluz, se tivesse comprado uma chácara, uma fazenda e fizesse uma casa lá, certo? Se você fizesse uma casa lá, o pessoal era obrigado a levar energia até lá na Coxixinha, certinho? E arcava com todos os custos. Hoje não tem mais esse projeto Reluz.
Então, por exemplo, se você se enquadrar aí na situação da dona Yasmin Santana, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar uma empresa prestadora de serviço, né? Que tenha todos os profissionais aí que estão cadastrados na concessionária, certo? Essa prestadora de serviço vai fazer aí o serviço para você e você tem que arcar com todos os custos. Foi o que a concessionária falou para a dona Yasmin. A concessionária falou: ó, dona Yasmin, você deverá realizar um projeto elétrico aí de baixa e alta tensão, arcando com todos os custos. Certo? Fazendo um estudo aí de viabilidade local, não foi rentável para a concessionária fazer essa montagem. Visto isso, dona Yasmin procurou uma empresa chamada J. Menezes. Aí essa J. Menezes, qualificada e habilitada, vai fazer o serviço. Só que essa J. Menezes também tem uma parte que é consultoria e treinamento. E aí o serviço é de grande porte, ela procurou quem? O Senai. Aí procurou o Senai, lá da Bahia, certo? E no Senai da Bahia tem os eletrotécnicos que estão terminando os cursos, certo? Que são altamente capacitados para fazer essa tarefa. Chamaram eles para ajudar a construir essa RDU. Pessoal, o que é RDU? Rede de Distribuição Urbana, certo? Então, a J. Menezes, mais alguns alunos do curso Técnica e Eletrotécnica lá do Senai da Bahia, vai fazer esse serviço. Então, o que eles de início têm que fazer? Os técnicos de informação do Senai, certo? Thaís, João e Paulo, com acompanhamento do técnico já experiente, senhor Jefferson da J. Menezes, e a engenheira Jéssica, irão desenvolver um projeto junto à J. Menezes, com o objetivo de reconhecer a área, ou seja, eles vão lá e vão fazer todo o levantamento, verificar qual que é o tamanho em primeiro lugar. O que a gente faz? A gente faz a medição em metros quadrados, pessoal. Então, você imagina que, depois eu vou mostrar os loteamentos aqui, eles vão fazer a medição num lado do lote e depois do fundo do lote, né? Aí você multiplica um pelo outro e você tem 1 metro quadrado. Nisso eles vão fazer o levantamento de metros quadrados, vão verificar, porque quando é feito um projeto desse, não é feito só para dona Yasmin. Como é caro, é feito já para fazer uma montagem próximo do bairro ali, certo? Com a parte de iluminação pública, certo? Os postes que vai fincar para levar a energia para lá, né? Transformador e assim sucessivamente. Então o pessoal do Senai foi lá e fez essa medição, ok? E aí, deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, aqui, ó, que é essa folha de resposta. O pessoal foi lá e fez essa medição, tá vendo aqui, ó? Verificaram o lote 15 por 15 metros. Desculpa. Comprimento de 80 metros, largura de 30 metros. As ruas têm 75 metros, largura de 15 metros. A demanda é 15 kVA e um transformador de 150 kVA. Isso foi o que eles fizeram de levantamento de dados quando foram lá no local. Vocês imaginam que eles foram lá na chácara ou lá na fazenda, fizeram essa medição. E aí surgiu isso aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a sua tarefa? A sua tarefa é
pegar esses lotes que eles fizeram aqui, as medições, né? Eles foram lá e mediram isso aqui, ó. Colocaram, ó, isso aqui vai ser a rua A, AC. Nós temos aqui 4 lotes em cada quadra, tá vendo? 4 lotes em cada quadra. E aí você vai pegar e colocar as medições aqui e a quantidade em kVA. Por exemplo, aqui você tem que fazer aqui um cálculo em metros quadrados. Fazendo de cabeça. Lembrando que metro quadrado é assim, ó. Você tem aqui, ó. Vamos dizer que aqui deu 6 metros. E aqui deu 4 metros. 4 metros. Aí você multiplica 6 vezes 4. Que dá quanto, professor? De cabeça, 24 metros quadrados. Gostou da revisão? Então, esse aqui é o metro quadrado, tá vendo? Esse metro, mas esse metro aqui, ó. E aí, aqui nesse caso, nós temos as medições. Vou ampliar aqui para vocês. Vocês vão pegar e colocar aqui, por exemplo, fazendo o cálculo lá, depois vocês falam. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 225 metros quadrados. Certo? E cada um, deixa eu agora colocar no Paintbrush, que eu acho mais fácil fazer. Essa norma você pode para quê? Para que você tenha duas. Essa norma aqui, na verdade, essa norma técnica, toda concessionária de energia técnica, porém, ela faz uma apanhada geral Aí aqui, ó, pessoal. partes da N10, 10, partes, sei lá, da N10, 14, 0, fala de Escrevi aqui. de coxa direta nas normas técnicas. Aqui tem um 2 em cima e não cabe o 2 aqui em cima. Deixa eu ver aqui. É Alt GR. Vou fornecer energia para um cliente residencial, né, um multifamiliar. Aqui, ó. Alt GR. Vai dar? Ah! Deu certo. Olha lá. Ele tem uma utilização por capacidade de carga muito alta. No final das contas, no final do dia, aonde que o cliente vai espetar, né, a sua máquina elétrica para o motor monofásico ou motor trifásico. Ele vai instalar ele no quadro de distribuição, né, vai fazer, por exemplo, a partida, né, igual vocês aprenderam, partida direta, ou uma partida de inversor de frequência, uma soft start, ele vai fazer essa instalação no serviço de baixa tensão. Então, se é fornecimento de energia, basicamente, precisa pegar o padrão da M1054 para essa conexão. Aqui. Tá vendo aí? Essa norma que a Equatorial chamou de E04. Então, todas as normas das concessionárias de energia são uma fonte de retalho de normas técnicas, né, NBR, que, por sua vez, era o ponto que você compreender de uma norma internacional da I3E. Agora, para você fazer, vou mostrar aqui um exemplo de memorial descritivo. Porque o memorial descritivo, assim, em tese, deixa eu pegar aqui.
Vou pegar esse projeto aqui é de um cliente. Tem dois tipos de memorial. Eu tenho um projeto da rede de distribuição, ou seja, do transportador que vai chegar no transportador, que vai energizar Tá vendo aí, ó? esse cliente aqui. Beleza. Aí aqui, ó. E tem o memorial descritivo também, tá? Queria você colocar lá, certo? Então, Dando continuidade, então na sua folha de resposta, além de colocar um metros quadrados, lá na folha está dizendo você tem que colocar o KVA também. que as armas aplicadas, a descrição da instalação elétrica, as não conformidades que porventura você encontrou, mas é uma instalação elétrica do seu muito tempo. Pode ser que sua instalação elétrica seja um termo. Olha lá, pessoal, vamos. Então, só a primeira situação de aprendizagem, você tem que colocar um metros quadrado e um KVA, tá vendo? E temos quantas quadras? 4 quadras. Metros quadrados e KVA. Lembrando que KVA é kilovolt ampere, que é uma potência aparente. Então aqui, ó. Depois eu vou mostrar esse compilado aqui para vocês. Esse é o memorial. Tá vendo aí, ó? Então, 225 metros quadrados e um KVA, tá vendo? Então, você tem que desenvolver a atividade. Deixa eu voltar aqui na atividade de vocês. Clicou na folha de resposta. Geral, né? Essa empresa que é nossa. Então aqui mostra aí, Tá vendo aí, ó? Essa daqui é da entrada geral. Certo? Então aqui você tem que colocar 225 metros quadrados e um KVA em cada um, de acordo com os dados que o pessoal fez levantamento quando foi lá no lote ou na chácara. Certinho? Para início também, é bom você fazer um cabeçalho. O que é esse cabeçalho? Esse projeto é sobre o quê? Então, vou colocar lá. Aí você fez essa parte que eu falei para vocês, né? Fez o levantamento, 225 metros quadrados cada lote, com a potência de 1 kVA. E aqui você vai colocar seu cabeçalho. Olha lá. Por exemplo, é um projeto elétrico para loteamento, projeto da rede distribuição urbana 3.8 kV. Aí nós temos quem que é a proprietária? Quem? Dona Yasmin Santana. E o projeto, quem está fazendo o projeto, RT, pessoal, significa responsabilidade técnica. Ou seja, né? Quem é que está fazendo esse projeto vai ficar responsável, que no caso é você. Aí você coloca seu nome aqui, por exemplo. Vamos colocar aí Roberto. Ok, Roberto, Fernanda, certo? É quem está responsável pelo projeto. Então, proprietário Yasmin Santana. E aqui é o projeto, certo? Responsável pelo projeto. Essa é a nossa situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1. Agora vamos para a situação de aprendizagem 2. Clicando aqui, ó,
Tá vendo? Estou indo passo a passo para vocês, ó. Aqui nós temos aí a nossa primeira aula, expliquei a primeira atividade, agora para a segunda atividade. Na segunda atividade é para fazer o quê? O cálculo de queda de tensão. Aí nesse cálculo de queda de tensão, certo? Ele fala aqui o processo de origem, localidade, código transformador, qual que é o endereço que eu falei lá para vocês, certo? Né? Tensão primária 13,8 kV, certo? Então, por exemplo, aí você coloca aqui a tensão primária 13,8 kV, tensão secundária 380 volts barra 220 volts, né? Alimentador, subestação, um período de carga normal. Representação gráfica do circuito transformador. Representação gráfica do circuito transformador. Você vem aqui, eu vou fazer também no nosso. Fecha o circuito. Ou seja, não pega o atravessando o centro do transformador e se propaga para baixo. Ele já Olha lá. Representação gráfica do transformador. Então, aqui eu tenho a representação gráfica do meu transformador. Representação gráfica do transformador. Nós temos aqui, ó, vista de frente, vista lateral direita e vista lateral esquerda. Tá vendo aí? Certo? Vista de frente, vista lateral direita, vista lateral esquerda. Certinho? E aí, neste caso, essa é a nossa representação gráfica para mostrar todos os detalhes do transformador. Então, nós temos a chave fusiva, que é a cruzeta, né? Aqui é nossos jumpers, aqui é a chave fusível, com os fusíveis tipo cartucho. Nosso transformador, parte superior, nós temos o primário, parte inferior, temos o secundário, ok? E aí, para uns detalhes maior, nós temos aí vista lateral direita, lateral esquerda e vista superior. E o tipo de instalação é subterrâneo, né? Aí eu venho aqui, ó. esse documento aqui, ó, da direita, eu peguei pela múltipla engenharia. O memorial do pedido, pessoal, é uma técnica que faz parte de Não vendo aí? Eu vou pegar aqui. Ele pegou só o transformador. Geralmente você coloca dados, composição do projeto, na época era ainda mais elétricas do Pará. Nós vemos aqui. Aqui ó, tem uma parte que fala normas técnicas, a NBR aplicável, né? Você coloca a NBR 5410, a NR10. Nesse caso, que era a funcionária Celpa, você utiliza a F2 tem 02, aí tem 02 é a antiga nossa, que era da Celpa, inclusive eu continuo utilizando. Esse aqui é um. É aqui, ó. Aí sim.
temporariamente, também que eu tenho uma. Então aí a gente tem o 02, que é baseado no 6410 também, né? Ó, fornecimento de energia elétrica complementar. Então tá aqui, ó. Representação gráfica do circuito transformador. Tá aí, ó. Certo? E aí, nós temos trecho, carga no final do trecho, momento elétrico, condutor projetado, unitário aqui, kVA por metros, né? E nós temos aqui a tensão. Como é que funciona, pessoal? Então, você imagina que nós temos a descrição do projeto, tá vendo que é bem simples, ó, o presente projeto elétrica nós temos a montagem lá da rede elétrica com os postes. E imagina que a sua casa, a casa da dona Yasmin, é no final do trecho. Geralmente a gente chama ponta de rede. Esse final de trecho é o seguinte. Imagina que a rede elétrica correu o bairro todinho e lá no final, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, é a casa da dona Yasmin. Se não fizer um cálculo de queda de tensão, o que vai acontecer? A tensão elétrica vai chegar lá na casa da dona Yasmin, não vai ser 220, vai ser 180, 170 volts. Por isso, o que a gente faz? A gente pega e faz um cálculo de queda de tensão e às vezes tem que aumentar o cabeamento, tem que fazer uma mudança de ligação, fazer uma ligação chamada de anel e assim por diante, certo? Esses aqui são os trechos. Nós temos trecho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Poderia ter até mais trechos, sabe? Quem fez o levantamento desses trechos foi os nossos alunos lá, técnicos em eletrotécnica e também, né, o pessoal da J Menezes foi lá no local, mediu, né, viu a distância aí, né, dos locais para a instalação. Dito isso, tem que fazer o cálculo de queda de tensão. Por quê? Porque acima de 100 metros, você tem uma determinada queda de tensão, certo? No circuito elétrico. Neste caso, nós levamos em consideração o material elétrico, que é o quê? A resistividade. No caso, a resistividade do cobre é 0,017 ohms. Mas o cabeamento que a gente usa lá na alta tensão, na média tensão, nós chamamos de alumínio. Então, esse material de alumínio, nós temos uma resistividade específica. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que é a mesma? E aí nós temos as distâncias. Então tá aqui, tá vendo? Vou ampliar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, kVA por 100 metros. Então, kVA por 100 metros. Você acima aí dos nossas medições que foi feita lá, o pessoal fez, né? Certo? Vai ter uma certa queda de tensão. E aí, é para você calcular essa queda de tensão. Pessoal, então minha tarefa é calcular a queda de tensão? É. Deixa eu reduzir um pouco, aumentar aqui. Então, repetindo, agora a situação de aprendizagem 2. É SAP, né? SAP. 2 é para fazer o quê? O cálculo de queda de tensão. Essa aqui é a resistividade. Esse aqui é o cabeamento, 70 milímetros, que a gente usa, por exemplo. Aqui são os códigos, né, que você não precisa se preocupar. E esse aqui, né, nós temos aí no trecho. Trecho é aqueles trechos que eu falei para vocês lá, né? A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? E aí é o seguinte, você fala, professor, mas como é que calcula isso aqui? Porque eu calculei o primeiro. E aí você vai calcular o restante para mim, ó. E vai enviar o professor Alan
diminuir ou fazer a correção. essas não conformidades. Pessoal, mas como é que calcula aqui? As considerações finais aqui, ó. No caso aqui, ó, esse, ó, por exemplo, Aí eu preparei aqui para vocês, ó. Então, o que que vocês vão fazer? Vou explicar o primeiro, certo? E aí vocês fazem o restante. Então, você vai pegar o KVA por 100 metros, ó. Pessoal, cadê o KVA na tabela? Tá aqui, ó. por exemplo, essa relação ela Tá vendo? KVA por 100 metros. Então, você vai pegar esse valor vezes a resistividade específica aí do material. E aí, que esse aqui é aquele que a gente tem aí no trecho, final do trecho aí, por exemplo. Então, aqui, ó. Esse é exemplo, né? Do primeiro aí para vocês. Então, você vai pegar esse valor vezes esse aqui para você ter esse valor. basear ele no secundário, Senhor, mas dá para você fazer aí na calculadora? Sim, aqui, ó. ele tem o famoso 110, Vou na calculadora, lá. que é uma variação. Você pegar 1,672 de 3, você vai encontrar vezes 0,064 eles instalaram 205. como se fosse em vez de Certo? 220 volts. Então, Ô, desculpa, eu peguei aqui, ó. É 1,672 vezes 0,384. Aí, beleza. Aí aqui, ó. Certo? Então é esse vezes esse, tá? Então aqui deu 0,642048. Aí aqui, pela dízima calculadora, jogou o valor de 5. Tá vendo aí? Certinho? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o restante pro professor Alain. Vou colocar aqui, né? Voltar aqui na atividade aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão preencher o restante aí, professor Alain. Então, aqui, ó. Aqui. Então, eu fiz o primeiro aqui para vocês, ó. Fiz o primeiro. E aí, vocês vão fazer o restante para mim, ó. E utilizei para fazer esse memorial. Certinho? Presente memorial descritivo, tem por objetivo. Essa é a nossa situação de aprendizagem 2. Agora vamos para a situação de aprendizagem 3. Uma medição privada categoria M3 conforme A situação de aprendizagem 3, vocês têm que fazer um memorial descritivo. foi essa norma que eu Então, por exemplo, aqui, ó. Quem que é a cliente que eu falei para vocês? Dona Yasmin Santana. Certo? Dona Yasmin Santana. E aqui, ó. Projeto é de quê? Da RDU, que é o quê? Redistribuição Urbana. E a área local aí, né? Certo? Tá lá o endereço lá da área local que eu falei para vocês. Falei, olha, tal. Endereço, vocês têm que colocar, que é lá na Bahia e tal. Lembra? Certo? Tem um endereço que você vai pegar e vai colocar aqui, né? Certo? Como exemplo aí para vocês. Certinho? Então, cliente proprietário, você vai colocar a dona Yasmin Santana. Projeto do empreendimento vai ser o projeto de RDU, né?
A área, se você quiser colocar mais detalhes, pode colocar sem problema nenhum. A área e o local, certo? E o título tá aqui, ó, na situação de aprendizagem já escrito, ó. Memorial descritivo, projeto de RDU e do padrão de entrada da unidade consumidor. Orientações. O aluno deve preencher ou alterar os campos em vermelho de acordo com a identificação ou título de cada campo. Devem ser incluídas informações sobre a identificação do aluno e do curso, de acordo com as orientações do professor, ou seja, tem que colocar seu nome, né? Esse memorial descritivo deve caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada no projeto. Tal documentário relata e define o projeto e suas particularidades. Esse documento deve descrever os elementos constituintes do projeto, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Também deve citar leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes às instalações elétricas, né, certo? Emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, por concessionárias de serviço público, certo? E aí tá aqui, ó, documento técnico, projeto de empreendimento aí, certo? Aí você coloca lá um empreendimento que vai ser lá, certo? Que tá lá na nossa situação de aprendizagem, você vai colocar lá, que é a redistribuição urbana, né? Certo? Memorial, título é o memorial descritivo do projeto de RDU e do padrão de entrada da unidade consumidora. O objetivo, você tem que incluir aqui o objetivo, esse memorial tem como descritivo descrever a elaboração do projeto de RDU, que é a redistribuição urbana, e o padrão de entrada, né? Certo? E no caso vai ser um padrão trifásico, certo? Fornecimento da concessionária local localizado no endereço tal, beleza? E aí, por exemplo, você pode colocar aqui a fotinha do seu padrão. Então, no caso aqui, ó. Aqui eu estou pegando para o estado de Goiás, tá, pessoal? Então, no caso do estado de Goiás, vou colocar aqui, ó. NTC. Se for um circuito trifásico, eu tenho que utilizar 380, onde é monofásico. Abrir a norma técnica aqui, ó. NTC 04, revisão 4. Aí eu vou lá embaixo, ó. Aproveitar até que o projeto aqui, ó. Eu achar essa corrente. Esse aqui é meu padrão trifásico. Não está colocado aqui no cálculo, não. Por exemplo, eu tenho uma demanda hoje. 298,6 kV. Tá vendo? Então, você pode pegar aqui, ó, por exemplo. Pegar a tensão multiplicado pela corrente. Então, para eu saber a corrente total, né, eu tenho que pegar essa potência e dividir pela tensão trifásica. Eu teria que dividir essa tensão aqui, ó. E coloca aqui, ó. Para eu achar a corrente total desse. Tá vendo? Eu tenho que dividir por 380 raiz de 3. Esse valor aqui. Realmente a gente coloca 50%. Olha aqui, ó. E o projeto do padrão de entrada, tá aqui, ó. Padrão trifásico, tá vendo? Certo? Normas aplicáveis aí. Então, nós temos as normas, né? Tanto norma da ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, como a NBR 5410, e temos a norma regulamentadora, que é a NR10, certo? E temos aí, tá vendo aqui a ABNT, beleza? As normas técnicas mais aplicáveis aí. E aí nós temos aqui, ó, documentos de referência, né? Certo?
você pode estar colocando diagrama unifilar e a planta arquitetônica, né? Certo? Que é aquela planta lá do loteamento e tudo mais, você pode colocar aqui também. Introdução e apresentação, você coloca aqui que é para fazer a montagem de uma redistribuição urbana para a dona Yasmin com o padrão de entrada trifásico. Premissas e resumo do escopo, né, de serviço, ou seja, descrever de forma resumida o escopo da construção e montagem envolvendo aí todas as disciplinas relacionadas. Então aqui, ó. Eu não lembro de cabeça qual que é a tabela da data do material. Desculpa, eu vou utilizar essa aqui que eu já sei. Então, por exemplo, aqui, ó. A tabela 1 deu 400, deu 453. Deixa eu ampliar aqui. Lembrando que deu um transformador de 300, viu, pessoal? Porque lá tem assim, só a gente não vai dar esse aqui, não. Ela, corrente do projeto ela é diferente, porque ela é 127. Você amplia. Então, é 220 raiz de 3. Aqui ficou. No final das contas vai dar 380. Daquele projeto, Vou fechar aqui e abrir de novo ele aqui, que é. 220 de fase e 380 de fase, a corrente vai dar outro valor. Tá? Aí, se fosse 220, né, a carga total, potência total dividida pela tensão trifásica, para a nossa região dá essa corrente aqui. Aí você olha aqui, ó, pela carga aqui, daria essa chamada de 300. Olha só que a especificação de 300 utiliza geralmente transformador. Não tá querendo abrir aqui. E faz total sentido. Eu acho que ele já abriu e que tá muita. Aí aqui, ó, porque tá com muita coisa aberta. 127, que aí daria 380 trifásicos, né? Daria uma Eu vi. 127 corrente maior. Aí abriu. Agora sim. Dá uma corrente maior, mas na verdade não. Aqui que eu quero. Quanto maior a ascensão, Aí aqui, ó. Então, tá as notas aqui todinho, tá vendo? Não? Para maior esclarecimento aí, né, consultar a NTD 18, que é a estrutura para redes aéreas, né, isoladas em tensão secundária e distribuição ou divisão de normas técnicas, né? Certo? Aí tem todos os detalhes aqui, então, por exemplo, aqui, ó. Estou falando só explicando como é que você pode fazer a sua situação de aprendizagem, tá? Então, aqui. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Que para vocês às vezes fica pequeno, né? Que é... Eu nem sei se eu coloquei. Não coloquei. Eu deveria colocar. Ou distorcer de qualquer jeito. Aí você coloca as normas técnicas aí vigentes aí, né? Certo? Documentos de referência, introdução, premissas e resumo do escopo. Então, essa aqui é a nossa terceira atividade, que é sobre o memorial descritivo, com todas as informações. Então, vamos lá, voltando aqui para a nossa sala. Deixa eu voltar aqui. Adélio, colocando aqui. Adélio, Elias, João, conseguiu pegar legal aí? Deu para entender aqui. Consegui, professor, um pouco aqui também. Conseguiu, João? Então só se liga que é a hora da revisão aí, bem rapidão. Então, primeira atividade é para pegar, colocar lá nos lotes
a metragem de 225 metros quadrados e um kVA, que é a potência de cada lote, certo? Categoria M3, conforme equatorial distribuição, né? Sim, Segunda, senhor. segunda atividade é para fazer o cálculo de queda de tensão, que é simplesmente fazer isso aqui, ó, multiplicar um pelo outro. Então, você multiplica os valores, cada material tem uma resistividade específica. Então, esse aqui, por exemplo, é o que a gente utiliza lá na alta tensão. Então, você vai multiplicar o kVA, certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tem um ramal aéreo. Então, você vai multiplicar aqui o kVA pelo valor. Você tem esse valor aqui, ó. Aí o cálculo de queda de tensão. E o terceiro é para fazer o quê? Para colocar um memorial descritivo. Colocar o nome da cliente, dona Yasmin. Aqui você vai colocar o nome do projeto, né, que é RDU, Rede de Distribuição Urbana. Aqui é o endereço que está lá na situação de aprendizagem que eu falei para vocês. E aqui tem as orientações para você fazer. Colocar de novo o projeto, aqui o título já está. O objetivo, aqui é o desenho, que eu falei para vocês, né? Certo? Aqui as normas técnicas, né? Certo? Que a gente utiliza. Introdução, premissas, resumo do escopo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o memorial descritivo, pode mandar para mim no WhatsApp, que eu vou gravar umas aulas aí de 10 minutinhos e mandar aí para vocês também. Certinho? Beleza? Positivo. Positivo? Positivo. Beleza. Galera, legal. Obrigado aí pela presença de vocês, viu? Fica com Deus e tenha uma ótima semana, tá bom? Boa noite, doutor. Obrigado. Só fico com Deus também. Ótima semana para o senhor também. Falou. Tchau, tchau, hein? Deus. Raios, instalações elétricas seguras, você só encontra aqui com o professor Alan. Então, o DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper, tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok?
tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele tá ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão. Né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá, e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR. E eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal. Ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá. Ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema.
Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né? Dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né? Qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço.